E aí, pessoal, tudo certo? Pessoal, trazendo um tema aqui que a gente já está recebendo, eu já recebi algumas perguntas sobre teste caseiro de ovulação, de gravidez, teste caseiro de gravidez, e eu queria trazer alguns métodos, né? A gente tem várias matérias falando sobre isso na internet, e eu queria dar um pouco da minha opinião sobre esses testes caseiros, falar o que acontece, qual que é a base por trás desses testes todos, e aí no finalzinho eu vou terminar com o que deve ser feito, qual que eu acho que é a minha opinião, beleza? Bom, a primeira coisa que acontece é a seguinte: a menstruação, o primeiro sinal de longe ali de medo de engravidar, a gente pode dizer que a mulher tem basicamente duas fases distintas da vida dela, quando ela evita a gravidez a qualquer custo, que seria uma gravidez indesejada, e a gente tem a fase onde as pessoas desejam gravidez. Em qualquer um desses dois momentos, ou você está fazendo o teste porque você está com medo de estar grávida, ou você está fazendo o teste porque você quer muito engravidar. Nessas duas situações, as pessoas realmente saem um pouco. Quando se fala de maternidade, eu costumo dizer, eu costumo brincar que quando você quer filho, você quer muito, quando você quer, você não quer de jeito nenhum. Então, realmente, a maternidade, a paternidade passa por esses dois extremos. E aí isso faz com que as pessoas fiquem mais ansiosas e procurem algumas coisas que não são tão técnicas, assim por diante. Bom, de qualquer forma, o primeiro sinal clínico, a primeira coisa que acontece é o atraso menstrual. E toda vez que a paciente tem um atraso menstrual, a primeira dúvida que vem é: será que eu posso estar grávida? Mesmo porque as pacientes estão ali tendo uma relação desprotegida, ou mesmo as pessoas que tomam, que se protegem, ainda ficam com muito medo de engravidar. Então, realmente, sempre é uma pergunta muito importante. Então, a primeira coisa é o atraso. Se faz sentido fazer teste de gravidez sem o atraso menstrual? Não faz, porque você provavelmente vai menstruar no seu momento normal e assim por diante. Essas coisas devem acontecer de forma natural. O segundo ponto que eu queria lembrar aqui é o seguinte: se você tiver uma menstruação irregular, você deve realmente procurar ajuda, porque você sempre vai ficar na dúvida se você pode estar grávida ou não, porque você é irregular. Então, as pacientes que menstruam a cada 90 dias, ou as pacientes que menstruam 2, 3 vezes por mês, depois menstruam a cada 60 dias, essas pacientes merecem um acompanhamento ginecológico. Assim, por que ela tem irregularidade? Por que eu estou comentando de irregularidade? Porque se você for regular e atrasar, você já pode pensar nisso e fazer os testes. Se você for irregular, você nunca vai saber quando deve fazer o teste, o que vai dar mais ansiedade para você no caminho, no processo todo. Beleza? Bom, e o que é o teste caseiro? Bom, o teste caseiro de gravidez são testes que utilizam assim pasta de dente, utilizam água sanitária, sal, tem várias coisas que são utilizadas para fazer com que você acompanhe algum sinal ali, na verdade, alguma amostra da paciente, e qualquer reação química que acontecer ali pode ser preditora de gravidez. Então, Luiz, dá um exemplo. Bom, basicamente o que acontece? A gente pode falar um pouco dos testes que não são caseiros, que são de farmácia, e depois a gente pode falar um pouco dos testes caseiros. O de farmácia, ele está baseado, a gente tem alguns vídeos aqui no canal, inclusive a gente tem um que fala especificamente do Clear Blue, que é um que a gente tem bastante view, falando um pouquinho do que é aquele comprimido interno ali, para que serve, e a gente mostra uma fita reagente, que basicamente funciona quando entra em contato com o HCG ali da urina da paciente. Então é um hormônio que é produzido durante a gestação e que sai na urina. Então quase todos esses testes caseiros estão relacionados ao presença ou não de um marcador novo na urina. E a base por trás é: se tiver uma reação diferente do normal, essa paciente pode ter um positivo porque está com HCG na urina. Então, os testes de farmácia, eles são muito confiáveis, né? A gente falou um pouco da sensibilidade, da especificidade dos testes, e devem ser feitos quando você tem ali uma suspeita. Então, é uma fitinha que entra em contato com a urina da paciente. E se essa molécula, né, o HCG, estiver presente ali, tem uma reação positiva, isso é bem simples de acompanhar. Bom, e os testes caseiros, Luiz? Os testes caseiros são basicamente a mesma coisa. Existem vários, eu não vou falar de todos eles. Depois do finalzinho eu vou concluir ali o que eu posso falar deles todos, mas dar alguns exemplos, Luiz. Até peguei algumas matérias aqui para dizer. O teste da água sanitária, né? Então você pega a urina da paciente que ali está com suspeita de gravidez, mistura com água sanitária e você teria uma reação ali específica. Pasta de dente também é a mesma coisa, a presença de espuma nesses testes, ou misturar com sal. Esses todos estão relacionados a uma reação diferente da normalidade, e isso seria a gravidez. E aí tem um teste que eu li aqui que eu fiquei um pouco mais preocupado, que é chamado de teste do cotonete, que se você introduzir um cotonete, aliás, as mulheres introduzem um cotonete na vagina, e se você tiver um sangramento, isso significa que a paciente tem gestação, está grávida. Se ela não tiver, significa que ela não está grávida. Por que isso acontece, Luiz? Porque
O colo do útero, existe uma coisa chamada de imbebição gravídica. A vagina está mais embebida, o colo do útero está mais embebido. E é verdade dizer que o colo tem uma fragilidade maior, tem uma facilidade de sangrar, diferente de uma paciente que não está grávida. O grande segredo é que as pacientes não necessariamente vão sangrar, e mesmo porque você vai causar um sangramento numa paciente que está grávida. Então esse realmente é um dos testes que eu vi ali. Os outros são mais simples, né? Assim, só misturam secreções, dão um resultado ali. Mas esse é um teste que eu queria especificamente falar dele, porque me soou mais perigoso e realmente não deve ser feito. Bom, qual é a conclusão disso tudo? Acho que o primeiro ponto é verdade dizer que a urina da grávida pode ter uma reação diferente de uma mulher não grávida? Pode. Mas, infelizmente, nenhum desses testes realmente é confiável. Eu acho que só vão mais trazer ansiedade para a paciente e nenhum deles vai ser realmente confiável ao ponto de você saber se está grávida ou não. E normalmente esses testes eles também são desenvolvidos, né? Os testes da fita, né, o Pregnosticon, eles são ofertados no sistema público de saúde. Então você não precisa fazer um teste caseiro, mesmo porque os testes caseiros podem atrapalhar ou atrasar o diagnóstico de gravidez quando você não tem uma reação positiva no teste. E você pode atrasar, por exemplo, o início da sua vitamina, o início do seu pré-natal e todos os cuidados que você deve ter ali no comecinho. Então, mais ou menos o resumo dos testes caseiros infelizmente a gente não orienta nenhum teste caseiro, nenhum deles tem uma sensibilidade aceitável. Alguns deles fazem sentido biologicamente, mas ele realmente não tem nenhuma comprovação nem de quantos por cento isso estaria positivo, porque não existem estudos dos testes caseiros. Até dei uma procurada ali nos principais bancos de dados médicos para ver se tinha algum grande confiável, mas realmente não tem. E a última coisa que eu queria comentar sobre isso e os sintomas, Luiz? Existe algum sinal clínico precoce de gravidez que eu possa considerar? Aqui entra uma coisa, assim, é verdade dizer que a paciente que tem atraso menstrual, tem uma frase famosa de Hipócrates que dizia, toda mulher que tem atraso menstrual e vomita, ela está grávida até que se prove o contrário. Que era uma medicina muito feita, assim, muito antiga, né, que os sinais clínicos eram muito valiosos, porque a gente não tinha os testes fáceis de farmácia, os testes de sangue, de gravidez, nem os ultrassons, nem nada disso. Então, de fato, o sinal vômito, por exemplo, é uma coisa que pode acontecer, e por incrível que pareça, ele normalmente é mais tardio. Então, com certeza a paciente já procurou um teste para fazer ali antes de aparecerem grandes vômitos. E outros sintomas, um pouco mais de sono. Sono é uma coisa que realmente pode estar relacionada à gravidez precoce. O paciente desacelera um pouco, ela fala, nossa, eu estou com um sono diferente. Eu estou com uma sensação de um buraco na barriga, no estômago, e eu posso sim estar com um pouco de náusea ou vômito. Algumas pacientes, elas falam, por exemplo, de restaurantes. Eu passei na frente de um restaurante, senti o cheiro do restaurante, aquilo me fez mal e nunca tinha feito. E a gente falou, isso realmente pode ser gravidez. Então, os sinais clínicos, eles podem ser preditores, sim. Eles podem indicar você fazer um teste de gravidez. Agora, o detalhe é que nem sempre todos esses sinais são relacionados à gravidez, principalmente quando as pacientes querem engravidar. Elas podem apresentar os sintomas de gravidez e não estarem grávidas, o que deixa a gente mais confuso, de fato, para utilizar isso como diagnóstico de gravidez e para medicamente começar algum tipo de tratamento, alguma coisa. Beleza? Bom, concluindo, Luiz, o que você faz? Eu acho que sempre que a paciente tem qualquer dúvida, ela deve fazer primeiro o teste urinário, que é o Pregnosticon, né, que é o teste urinário, o teste de farmácia. É verdade dizer que alguns são mais caros, nem todo mundo consegue fazer, mas ele é um excelente teste de screening, que se der positivo, aí você vai realmente procurar seu médico, vai fazer um teste de sangue, para tentar estimar mais ou menos ali o tempo de gestação, e aí você vai começar com os ultrassons, e você já vai conseguir fazer as outras coisas, tá bom? Então, a minha orientação é realmente os testes caseiros, eles não devem ser considerados a primeira opção, apesar dessas brincadeiras, essas coisas que todo mundo fala sobre como fazer os diagnósticos, eu ainda acredito mais nos sintomas. A paciente realmente com atraso menstrual e algum sintoma inicial deve ser sim afastado da gestação, e é assim que a gente faz. A gente orienta a paciente a fazer um teste de farmácia e depois seguir com um teste de sangue para confirmar, ou um ultrassom para estimar o tempo de gestação e seguir o pré-natal. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí nesse teste dos testes caseiros. Uma outra coisa que eu podia ter feito era explicar o teste por teste. Eu acho que eu só ia mais
tentar explicar biologicamente por que a reação da urina com alguma coisa pode ser positiva ou não, mas eu acho que eu só ia atrasar um pouquinho vocês e não ia trazer uma informação médica do ponto de vista adequado. Então, se vocês olharem algum teste de urina que promove ou que faz algum tipo de sucesso, realmente ele não deve ser feito. E aí tem uma última coisa que eu queria complementar antes dos testes caseiros, que é a gravidez psicológica, a chamada também de pseudociese. Mas, Luiz, eu tenho tudo de gravidez e meu teste não dá positivo na farmácia. O que pode ser isso? É o famoso pseudociese, que é a gravidez psicológica. E a paciente muitas vezes tem todos os sintomas, a barriga cresce normalmente, tudo acontece, tá? Tem todos os sintomas de gravidez, ela não menstrua, ela está em amenorreia, mas os testes repetidamente dão negativos. Essa pode ser uma das explicações ali da gravidez psicológica, que é muito rara em obstetrícia, mas acontece e deve ser interpretada. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo vídeo, obrigado pelas perguntas de testes caseiros de urina e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.